então mais uma conversa franca, hoje com o Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, historiador, para além disso, enfim, o seu doutoramento é precisamente em Teologia Histórica, com um forte caráter de Portugalidade, que é o tema que nos traz hoje aqui. O Dom Manuel Clemente também foi Prémio Pessoa em 2009, e marca, enfim, muito mais do que a Igreja Portuguesa, embora também a cultura portuguesa, que conhece bem dos livros, da vida e também, obviamente, da sua circunstância eclesial. Muito obrigado, Dom Manuel Clemente, por estar aqui, antes de mais, nesta conversa franca. E nós vamos diretos aqui ao tema que, na realidade, eu lhe propus, mas inspirado em si mesmo, foi um ricochete. Já tínhamos falado neste tema, isto é uma espécie de bumerangue, um tema que volta a si, e este triângulo do sangue, da terra e da morte na Portugalidade. Eu dou-lhe a palavra para começar a partir daí e teremos a conversa franca, embalados nas suas inspirações. Com certeza, com muito gosto, e com muito gosto também por estar aqui nesta conversa e podemos partilhar com todos aqueles que depois nos quiserem seguir. Esta trilogia, digamos, da terra, do sangue e dos mortos, apareceu fruto de uma reflexão que fui fazendo com colegas meus, que também trabalham na vida da Igreja e da cultura, acerca do que é que mais determina, digamos, as pessoas e os seus agregados, não é? E, efetivamente, estes três aspectos da terra de cada um, ou da terra dos pais, às vezes lá não moram, mas gostam de voltar à terra, mesmo que já estejam longe dela há muitos anos, ainda dizem sempre vão à terra. Não é a terra onde eles moram há décadas, mas continuam a dizer vão à terra. Não é? Depois o sangue, ou seja, os laços de família, a hereditariedade e os mortos, a lembrança dos mortos, dos defuntos, enfim, tudo isto é muito determinante e nós encontramos isto como base da agregação social e também da agregação religiosa, um pouco por todo o lado. Eu recordo que aqui já há um bom par de anos houve aqui em Lisboa uma exposição sobre as religiões do Oriente, as religiões da Índia, da China e de outras latitudes também do Oriente, do Extremo Oriente. Do Extremo Oriente para nós, claro. E foi interessante verificar que qualquer um destes aspectos estava lá, com variadíssimas roupagens, expressões e tensões filosóficas, religiosas, de sabedoria, mas a terra, o sangue e os mortos era facilmente detectável em qualquer uma dessas manifestações. E nas nossas também. Aliás, é muito curioso também verificar, naquela tradição em que eu me incluo, que é a tradição cristã, que estas realidades não são, aliás, como em toda a Bíblia, não são esquecidas, são, se nós quisermos dizer, sublimadas, quer dizer, elevadas a um plano mais alto, não é? Mas nunca são postergadas. Na própria vida de Jesus, tanto quanto nós acedemos a ela pelos relatos evangélicos, Jesus gosta de Jerusalém, a sua terra espiritual, não era o berço do seu povo, pelo menos desde que lá se implantou, quando chegou à Terra Santa, e Jesus chora sobre Jerusalém, não é? Também era conhecido como Nazareno, por ter sido criado em Nazaré, portanto essas referências à terra estão lá, e ao sangue também. É muito interessante verificar que a parentela, digamos assim, de Jesus o acompanha toda a sua vida. Eu até costumo chamar a atenção para que no relato de João, mesmo nos momentos finais de Jesus, na cruz, está lá a sua mãe, a irmã de sua mãe, portanto uma tia, Maria, mulher de Cleópas, que também seria parente, enfim, tudo isto está presente e digamos, Jesus alarga a terra a toda a gente, não é? Mas não esquece aquela terra a que estava também ligado. E a mesma coisa em relação ao sangue, portanto, estes parentes de sangue, que ele depois alarga a outro tipo de parentesco que se refere ao próprio pai, ao seu pai, que ele também nos dá como pai, e os mortos. Reparemos que há muitas cenas evangélicas em que Jesus está à beira da morte, não é? E, concretamente, chora sobre o sepulcro do seu amigo Lázaro. Não é? Portanto, estes elementos básicos da conexão humana, da terra de cada um, da gente de onde provém, dos falecidos que estavam ligados e que de alguma maneira se perpetuam na memória de cada um, tudo isto é muito fundamental. E quando nós esquecemos estas três vinculações, afinal estamos a esquecer da humanidade.
É isso, eu ia lhe perguntar, em todo o caso, tendo acompanhado muito bem aquilo que disse, o que é específico da tradição judaico-cristã nessa tríada, que certamente também é comum a outras culturas, eu não sei se já lhe calhou até em sede historiográfica falar com outros colegas de outras culturas, da oriental ou outra, o que é específico nosso judaico-cristão nessa tríada e o que é específico também de Portugal, ou seja, que também nós poderíamos dizer que em Itália, Espanha, França, esta tríade é também relevante. Mas o que é que será específico, carismático, quase nosso, na forma de viver esses elementos? Olha, é muito interessante verificar quando nós falamos em Portugal, portanto, neste território que ao milénio vai ganhando esse nome, a base da agregação são as freguesias. A base da agregação, anterior até aos municípios, alguns estudos mostram que mesmo durante a presença árabe permaneceram esses vínculos de freguesia entre os chamados moçárabes, não é? Os cristãos moçárabes, que é uma realidade que tinha sido pouco notada, mas que agora a historiografia põe muito em relevo, dos quais nós herdámos, por exemplo, a língua que falamos, nós não falamos árabe, falamos o latim que eles herdaram dos romanos e que perpetuaram para nós. A primeira base da agregação são precisamente as freguesias, ou seja, aqueles locais a que eles estavam referidos, como já estavam os seus pais, os seus avós, em muitos casos, onde eles tinham o primeiro reconhecimento social, no caso de serem cristãos era o batismo, eram batizados, e por isso se chamavam fregueses, quer dizer, filhos daquela igreja, não é da igreja no sentido geral e teológico, mas é daquela igreja particular onde tinham sido batizados e onde eram sepultados, porque como nós sabemos até ao século XIX, também era nas igrejas ou nos atos das igrejas que eram sepultados. Portanto, essa vinculação em Portugal é muito forte. E, repito, mesmo quando se trata de imigrantes, nós somos um povo que imigra há muitos séculos, e no último século, e agora mesmo, já nos 20 anos que este leva, também, o regresso à terra tem muito a ver com isso. Às vezes até é o único local onde resta alguma prática religiosa assim congregada, não é? É exatamente quando voltam à terra, ali, porque já os seus pais, porque já os seus avós. Portanto, este laço é realmente muito forte e mesmo com esta dispersão própria da sociedade contemporânea, em que as terras mais parecem aeroportos onde constantemente se chega e onde constantemente se levanta voo, do que outra coisa, apesar disso, mantém-se essa agregação. E em Portugal isso é muito forte. É muito interessante quando nós estamos lá fora e as pessoas rapidamente dizem, olha, já que estou há muito tempo, mas ainda vou lá, o meu pai era de onde, a minha mãe também, e lembramos, e quando lá vamos, ou seja, essa recordação, esse laço da terra, que nesse caso também é do sangue e dos seus mortos, portanto, dos falecidos, que ali estão sepultados, isso continua a ser muito, muito vinculativo. Muito Eu vinculativo. estava a pensar se, em todo o caso, com o movimento agora dos espaços mais rurais para as cidades, se este efeito e se esta Portugalidade deixa de estar tão centrada nesses elementos, não é? Até certo ponto, João, até certo ponto, porque nós também reparamos que além dessa migração interna ou externa, há outro aspecto fortíssimo, que é a mobilidade. A mobilidade hoje permite que as pessoas circulem, e circulem muitas vezes, às vezes até semanalmente, entre o local onde residem nos dias laborais e o local onde passam os fins de semana, às vezes muito alargados, e numa população como a nossa, em que grandíssima parte está já em idade de reforma, retorno mesmo, não é? E por isso a mobilidade ajuda a manter esses vínculos ou a recuperá-los. E às vezes até de uma maneira nova. Eu hoje, talvez hoje, nos meus 70, em que ando, falar mais do regresso à Terra, até pessoas da minha idade, ou mais novas, mas que já estejam em forma, do que eu via há 30 ou há 50 anos. Quando saíam, saíam, ou pareciam sair. Agora, gostam de regressar e falam da terra, e foram lá e encontraram não sei quem, e sobretudo já não encontraram muitos outros, porque entretanto partiram, mas com isso voltam de cima com muita força e com a mobilidade atual, que é possível, que não era. Claro, é verdade. E essa expressão regresso à terra, até num plano intelectual, é dita, por exemplo, por Nietzsche. Portanto, o movimento de regresso à terra é porventura uma demanda humana, não é? Global neste sentido. Eu Não é? creio, João Paiva, também muito oportuna, não é? No caso português, como noutros casos, muito oportuna, porque o problema do desenraizamento é muito grave, não é? Quando a pessoa perde estas referências de raiz, depois também facilmente sobrevoa sobre si própria, não é? Não tem onde aterrar, não tem onde aterrar. E isso é muito complicado.
É isso mesmo. Eu ia lhe perguntar agora, até talvez com algum elemento crítico, e até que me pode ajudar a mim mesmo, que às vezes me reconheço excessivamente crítico nesse aspecto. Até que ponto é que acha que aquilo a que chamamos religiosidade popular, e que está também em trânsito, digamos assim, em movimento e em ressignificação, não é? Que todos nós reconhecemos que é também uma expressão religiosa com luzes e com sombras, enfim, e o lado sombrio é aquele lado que às vezes nos deixa na mesma, não é? E que valoriza a exterioridade e não a potencialidade interior dessas manifestações, mas até ajudar-me a mim mesmo e quem sabe quem nos ouve a ter uma visão que não perca a lucidez crítica, mas que seja um pouco mais ressignificadora daquilo a que chamamos religiosidade popular, até neste sentido da conversa que nos trouxe até aqui. A religiosidade popular é tão intrínseca ao ser humano que nós encontramos-la à volta daqueles 3 tópicos que falámos, ou podíamos alargar talvez a outros subtópicos, em todo o globo. Agora, o que acontece na tradição cristã, que tem sempre como referência aquilo que foi a atitude de Jesus Cristo, como foi guardada para as primeiras gerações, quer em texto, quer na tradição oral, voltar a essa atitude como atitude de referência, face também a uma realidade tão presente como é a religiosidade popular. Há uma reflexão que se tem feito há algumas décadas para cá, no âmbito da Igreja Católica, que é a distinção e, ao mesmo tempo, a tensão entre a religiosidade popular e a piedade popular. Até o próprio étimo nos ajuda a compreender. A religião, sua etimologia mais provável, é aquilo que religa, não é? Enfim, deste nosso sentimento disperso, de isolamento que pode sobrevir, passarmos para aquilo que nos religa, ou que é fundamental, ou que é de todos, ou que nos explica, ou que nos explicará, um futuro que toda a gente quer, mesmo quando, enfim, no horizonte existencial ele já está muito curto. Enfim, estes sentimentos básicos são a base da religiosidade. E, portanto, esta tendência natural para nos religarmos a algo mais fundamental, que nos garanta, a nós, aos outros também que partilham e que guardamos com saudade. Isso são os sentimentos da religiosidade popular e, repito, andam muito em torno desses 3 tópicos, da terra de cada um, daqueles do seu sangue que já partiram, a sua parentela, os seus mortos, etc. Já o antigo e recente, porque quando são bons autores não passam de moda, o Fustel de Coulanges, no século XIX, naquele seu livro fundamental, A Cidade Antiga, dizia que estes sentimentos básicos criaram as cidades. Os próprios patrimónios têm a ver com a terra dos pais, daí património, não é? E com tudo aquilo que liga e que define à volta de um contexto situado. E familiar alargado depois em tribos, em cidades e por aí fora. Portanto, isto é a religiosidade popular. Nós encontramos em toda a parte. Eu recordo-me que, enfim, quando era novo e via aquelas reportagens ainda da então União Soviética, que oficialmente, enfim, era ateia e procurava uma visão materialista das coisas, mas eu ao mesmo tempo via algumas celebrações, chamemos-lhe assim, na Praça Vermelha, aquelas romarias ou o túmulo do Lenin, etc. Mas estas manifestações são de tipo claramente religioso, vão muito além daquilo que as pessoas estão a ver, porque aquilo é um morto, que já aconteceu há muito tempo, estas expressões, e a mesma coisa eu observava ali com transmissões da Praça Vermelha, em torno do Mao Tse Tung, etc. Isto são manifestações de religiosidade que nós também podemos encontrar em chave confessional de outras latitudes. Isso é a religiosidade popular. Quer queiramos, quer não queiramos, no fundo somos nós. Somos nós e a nossa vontade de nós estarmos assim sem rede, não é? Cair sem rede deve ser uma sensação horrível. Agora, os problemas é quando ela se fecha, porque ela tende a ficar fechada, depois anda de paredes meias com um certo número de procedimentos que quase automaticamente garantirão certas respostas, e então, mas aí no campo das magias, não é? E isso tudo pode fechar muito em si próprio e perder, enfim, uma latitude maior. Passado isso, a piedade, então tem a ver com a pietas. A pietas é o sentimento filial. Na sua origem, do termo latino, é o sentimento que se tem em relação ao Pai. Ora, isso é o que Jesus Cristo mostra em si próprio, porque nunca se refere a ele, refere-se ao Pai, refere-se a si como filho, diz que faz a vontade do Pai. Enfim, encontramos expressões destas em todas as tradições evangélicas, em que Jesus define essencialmente como o filho e nos quer ensinar a viver como filhos do mesmo Pai comum. E por isso tudo quanto nos ensina no plural. O Pai não é o Pai meu, é o Pai nosso. O pão não é o pão meu, é o pão nosso. Portanto, Jesus transcende aquilo que a religiosidade podia manter muito cerrado no interesse imediato e próprio,
mesmo que seja esse, se sentir garantido, transcende isso para o alargamento total, que a referência a um pai comum, e daí piedade, pietas, nos faz sentir como irmãos e atuar como tais. E essa é a novidade cristã. A grande tensão daquilo, agora falando da atividade interna da Igreja, e concretamente de quem tenha mais responsabilidades nela, é exatamente levar as pessoas, não negando o fundo comum da religiosidade, que todos nós temos também, eu próprio tenho, obviamente, não é? Eu sinto qualquer coisa na minha terra em relação aos meus pais, que não sinto em relação a outras realidades que me são, digamos, estranhas, não é? Mas ultrapassar isso com essa paternidade universal em torno de uma paternidade comum, que é aquilo que Jesus faz, e portanto passar da simples religiosidade, que nos quer religar, garantir, segurar, para não cairmos no vazio, à piedade, que é um sentimento de pertença comum em relação a um pai de todos, que por isso mesmo nos faz viver como irmãos. A passagem da religiosidade à piedade, que tem sido feita, que é na reflexão, que é, portanto, quando se consegue fazer a chamada pastoral, não é, na vida prática da Igreja e das igrejas, isso é que é um grande desafio. Mas vai ser sempre, mas vai ser sempre. Sim, quanto mais piedade tiver a religiosidade popular, porventura mais cristã se torna e mais... Sem dúvida nenhuma, sem Certo, dúvida certo. nenhuma. Muito bem. Já agora, falando também destes elementos, quando nós falamos em terra, em pátria, estamos depois a tanger eventuais nacionalismos. Eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesses, que tenho deliberadamente pouca simpatia por esse tipo de movimentos e de dinamismos identitários que fecham e que me parecem, no fundo, não serem contrários ao Evangelho. Enfim, faço essa declaração de interesses, mas há quem surfe nesses conceitos para depois ir parar aí concretamente esta questão dos nacionalismos. A pergunta que eu lhe fazia até na sequência da sua reflexão histórica e de outro género é como é que argumentaria que esta constatação que estamos aqui a fazer neste tema não alimenta, não tem que alimentar nacionalismos, por exemplo, e Olha, populismos. sim, sim, mas só para referir aquilo que é muito bem observável, ou seja, qualquer pseudo-patriotismo português que se fechasse em si próprio e se tornasse xenófobo e excludente, é porque não sabia o que é Portugal. Portugal é um país de imigração de sempre, não é? Não é preciso ir mais atrás do que este milénio em que nos começámos a chamar Portugal, do norte para o sul, para ver que tudo isto foi conjugado com gente de todo o lado, não é? Com gente que tinha permanecido cristã durante a época árabe, com gente que herdava essa tradição árabe, com gente que mantinha aquela tradição que nos vinha dos romanos, com a própria língua que falamos, como há bocadinho referi, com gente que vinha de fora, como aqueles que ajudaram o primeiro rei de Portugal a fazer o seu reino, que não o faria. Ele próprio era filho de um estrangeiro, era filho de um homem da Borgonha, que ainda não era França nessa altura. E se nós vamos somando época após época, a povoação do país feita com institutos que vieram do estrangeiro, sobretudo institutos monásticos, como foram os cistercienses, que foram tão importantes na organização e até no desenvolvimento agrícola, mas também outros institutos, que não eram de origem portuguesa e muitas vezes tinham responsáveis que vinham de fora. Se nós virmos a própria topografia, os nomes das terras e os nomes das pessoas, encontramos gente com nomes que vieram do estrangeiro. Ainda hoje é muito comum o apelido Franco, mas naquela altura significava gente que tinha vindo de além Pirineus, portanto podia ser da Alemanha, podia ser da Inglaterra, podia ser da França, propriamente dita. Encontramos topónimos de todo o lado da Europa. Depois, a partir do século XV, com muita população africana que nós trouxemos para cá à força, mas que foi sendo assimilada. Os estrangeiros, quando vinham aqui a Lisboa, no século XVI, ficavam admirados com a grande quantidade de africanos, talvez um décimo da população, que depois, a pouco e pouco, se foi descolorindo, que foi casando com a população branca e que nunca saíram. Mesmo os próprios judeus, quando fugiram, os que puderam fugir, muitos deles se acabaram por integrar, porque se eles eram
quando vieram de Espanha, enfim, dezenas de milhares no princípio do século XVI, mesmo com os que fugiram, a grande maioria ficou cá, não é? E foi também assimilada no conjunto português, e depois vamos para o Brasil, e no século XIX vamos para a África ainda com mais força, e também da Ásia, concretamente as nossas ligações à Índia, quer diretamente, quer via Moçambique em tempos mais recentes. E então, para falar agora, se nós nos repararmos em cerca de 10 milhões que somos, enfim, mais de meio milhão são estrangeiros de muitas proveniências, o que é muito, não é? E, portanto, esta Portugalidade não só não alimenta com os nacionalismos, como de alguma maneira tem um germen que contraria esse nacionalismo, não é? Patriotas não só porque não sabem de patriação, quer dizer, inventaram Portugal como que existiu. Eu recordo quando há tantos anos fui para a escola primária e fazia confusão, estamos, portanto, em meados dos anos 50, fazia-me confusão porque quando chegava ao 10 de junho diziam que era o dia da raça. Mas eu, enfim, conhecia meninos e meninas que não eram da minha raça, conhecia diretamente, porque viam lá na terra, ou porque vinham de fora. Eu perguntava ao meu pai, mas qual raça? Qual raça? E felizmente deixou-se de falar desses termos, porque Portugal é outra coisa, sempre foi, e não seria de outra maneira. Ainda agora, nestes comentários aos últimos resultados do censo da população, e falando da população imigrante, por exemplo, o contributo dessa população imigrante para a segurança social nas suas contribuições é muito maior do que aquilo que recebem. Não é? E isso é um enorme contributo para a sustentação da segurança social de todos. Não é? Para falar de Portugal não se pode falar em termos patrioteiros. É verdade, muito bem. Ótimo. Olha, nós, enfim, estamos nesta altura de um sínodo sobre o sínodo e, portanto, ainda numa terceira redundância, ao fim e ao cabo, sublinhando esta sinodalidade como forma de estar em igreja, bem inspirada por este papado e, enfim, correspondendo, me parece, à explicitação neste tempo e neste espaço dos próprios ventos do Concílio Vaticano II e estamos, portanto, a escutar e a dialogar e a fazê-lo num dinamismo horizontal. Eu ia-lhe perguntar, talvez até perguntasse em dois movimentos. Num primeiro, como Cardeal Patriarca e em relação à Igreja Portuguesa, não excluindo elementos críticos que queira até referenciar, como é que vê e que expectativa tem em relação a este tempo e que importância lhe dá. Depois, num segundo movimento, eu vou interrompê-lo e vou pedir-lhe para fazer um olhar parecido, mas com outros elementos em relação mais à pessoa do que ao Cardeal Patriarca. Mas o que esperaria da Igreja e como gostaria de ver realizada esta sinodalidade sobre o sínodo? É também uma maneira de dizer igreja, e não se pode dizer de outro modo. A palavra sínodo, ou parecida, aparece uma única vez nos Evangelhos. E é muito interessante onde aparece. É quando se refere àquela caravana, e é aí que vem a palavra, em que José e Maria procuram Jesus depois de terem levado a Jerusalém com 12 anos. E então procuraram na caravana, no sínodo, se quiserem, né? É a única vez em que aparece lá uma palavra semelhante. E é muito interessante porque isso é talvez a melhor imagem da igreja. Se quisermos, tem lá os elementos todos. Para nós crentes, portanto, um povo que caminha, que caminhou juntamente para o templo, para a casa de Deus, depois regressa à sua terra com a boa experiência dessa peregrinação, portanto é um povo peregrino, onde também vai Maria e vai José e se reencontra Jesus e seguem todos. Esta é talvez a imagem mais interessante, a única referência à palavra sínodo nas tradições evangélicas, mas que é importante para agora. E é assim que nós nos temos a entender também. Como digo, também contraria o tal atavismo da religiosidade natural, quando ela nos reserva em cada um para aquilo que é do seu interesse mesmo religioso. E parados, não é? Não em caravana, mas parados. Onde há caravana. E uma caravana que vai a caminho. Exatamente. E onde vai reencontrando Jesus mais à frente, não é? E a caminho à casa de um pai comum, e com Jesus regressa à sua terra. Isto é muito evocativo e, ao mesmo tempo, muito sugestivo do que a igreja deve ser. Portanto, uma igreja em caminho, se quisermos, porque chega a outros, uma igreja em missão.
Agora, é um desafio muito grande, porque a nossa tendência atávica, e agora não falo apenas como cristão, falo como ser humano, não é essa. A nossa tendência, até as nossas obrigações, muitas vezes, e até as nossas devoções, restringem-se muito àquilo que é o nosso sentimento individual, e não estou a dizer pessoal. Não é? Pessoal é o ser em relação, individual é apenas aquilo que não se pode dividir, sou eu. Mas às vezes não sai daqui. Portanto, o apelo à sinodalidade, a irmos em conjunto, em avançarmos todos, de Deus para o mundo e do mundo para Deus, como aquela gente veio de Nazaré para Jerusalém, de Jerusalém voltou a Nazaré, e certamente no ano seguinte voltaria a Jerusalém. Este movimento recíproco que nós fazemos em conjunto, com Jesus, com Maria, com José, o Papa insistiu muito nesta figura paternal de José como exemplo para toda a Igreja, que toma conta, que custodia, que, como José fez em relação a Maria e Jesus. Este conjunto é a Igreja. Agora, isto depois tem que se concretizar. E devo dizer que, apesar de hoje os nossos meios de comunicação, e podemos estar próximos uns dos outros, serem tão grandes, isso só por si não resolve. Claro. Só por si não resolve. É preciso haver mesmo vontade e empenho de ir ao encontro do outro, de ouvir o outro. Como digo, lá está, que estou absolutamente com o Papa Francisco e nesta sua proposta sinodal, porque é nela que eu reconheço a vida da Igreja, não é? Mas isto começa depois na comunidade de cada um, onde repito, não é fácil. Tudo o que seja de agregar, de conjugar, tem que ser uma teima permanente. Porque... E reconhece também que o clericalismo, quer do ponto de vista dos clérigos, quer do ponto de vista dos leigos, é um claro obstáculo a essa horizontalidade e esse caminho junto da parte dos leigos clericais, porque ficam quietos e parados à espera que os senhores padres ou os senhores bispos digam o que se deve fazer. Da parte dos senhores padres ou dos senhores bispos também, quando não caminham junto e ficam fechados nas suas hierarquias. Reconhece que esse é um elemento crítico importante. Os ismos são sempre perigosos. Eu até nem gosto de falar de cristianismo, gosto mais de falar de Cristo, porque os ismos são sempre redutores, não é? E qualquer espécie de clericalismo ou qualquer espécie de leiguismo seria redutor para o conjunto da Igreja, não é? E também verifico, e isso verifico com a experiência direta e indireta, tanta coisa que conheço, por devoção e por obrigação, as comunidades fazem os padres e os padres fazem as comunidades. E eu até poderei mesmo dizer que o substantivo é a comunidade, ou seja, se a comunidade é a mesma comunidade, leva o padre a fazer aquilo que é dele e a primeira coisa que ele tem de fazer é com que todos façam o que lhes compete. E reconhecer isso mesmo. Se a comunidade é assim mais passiva e pouco passa a tal religiosidade popular que quer, digamos, serviço religioso, e muitas vezes em termos individuais, que se lembrem os seus defuntos, que se façam os batizados dos seus e que não sai deste âmbito, não é? Que é muito restrito, pois também a oferta e a procura conjugam-se, e aqui conjugam-se negativamente. Claro. E eu creio que hoje a consciência de que temos que ser todos naquilo que compete a cada um, e isso mesmo em favor, compete a todos, e eu creio que está caminhando nesse sentido. Mas como digo, nunca é uma batalha vencida, porque a nossa tendência natural e espontânea não é essa. Basta aquilo que nós temos conversado. Nossa tendência é ficar na terra de cada um, no sangue de cada um, nos seus mortos e na sua vida. É uma espécie de lei de inércia, não é? De estar... Não é fácil, não é fácil. Mas sabe que há um elemento otimista, porque precisamente se estar em sínodo é a forma de estar em igreja, também há um lado nosso que nos pede alguma paciência para sabermos estar em caminho, não é? Estas coisas da fé. Isto é diferente da volta a Portugal em bicicleta, é porque não pode haver fugas ao pelotão. Precisamente. O pelotão tem que chegar todo ao mesmo tempo. Claro. Não é fácil. Claro. Ainda neste elemento, eu gostava também, não sei se é fácil agora tirar as vestes de cardeal patriarca e até colocar-se mais como homem, como cristão, e dar-lhe também a sua voz e a sua vez, que são duas palavras muito interessantes que aparecem neste dinamismo sinodal, sobre alguma coisa, e aqui sim até puxando um pouco por um ou outro elemento crítico, honesto, que acho oportuno partilhar connosco, de algumas coisas que por um lado lamenta na igreja que somos, e que gostaria de ver mudado, enfim, embora saiba que não será por passos mágicos e será precisamente com este trabalho e este processo do caminho que é tão cristão ao mesmo tempo. Mas, enfim, naquilo que conseguir, eu admito que não possa fazê-lo de forma totalmente rasgada, mas uma última intervenção sua sobre estes eventuais sentidos críticos e desejos, até mais pessoais, se quiser,
na sua voz e na sua vez. Sim, sim. Caro amigo, é o programa do próprio Papa Francisco, como ele o apresentou logo na sua primeira exortação, ou seja, a conversão missionária das comunidades. Para o Papa Francisco é claro, e para mim, e creio que para todos nós que estamos na vida da Igreja, é claríssimo, e se tivermos alguma atenção a estes 2 milénios que já levamos, ainda mais claríssimo é que ou a Igreja vive para fora de si e vai ao encontro dos outros, na pegada de Jesus, concretamente de todas as fragilidades que ela comporta e que existem em seu torno, ou então se fecha em si própria, morre. É como um corpo que entrasse numa entropia que rapidamente levaria ao nada, não é? E esta dinâmica de saída, da igreja saída, de não estar virada para as coisas, passo o termo do costume, as coisas que são demasiadamente nossas e que se estragam, como antigamente se estragavam antes de haver frigoríficos, lá nos cantinhos onde as escondêssemos, porque não são partilhadas. Se nós não temos esta perspectiva em tudo, que é aquela perspectiva que Jesus lança quando sai de Nazaré da Galileia e começa, digamos, a sua arrancada evangélica, levando as pessoas, aquele grupo de homens e mulheres que o acompanhavam ao encontro de todos, isso com muito especial referência aos que mais precisavam de ser acompanhados e integrados nesta família grande que ele criava em torno de Deus Pai. Se nós nos fechamos a nós próprios, isto acabou e a Igreja morre. Quer dizer, fica a gerir a tal religiosidade popular, mas passa o termo, pode ser católica como poderia ser outra qualquer, porque ela é comum a toda a humanidade. Uma tendência de autopreservação, onde se perde, não se ganha. Não é? E, portanto, este programa, esta insistência do Papa Francisco, de uma igreja em saída, passa-nos mais por nós próprios, não é? Pela intenção de cada um e como é que vamos viver dia a dia. Quem é que está à nossa espera? Porque está sempre tanta gente à nossa espera. E nós estamos virados para eles, como Jesus nos ensina a estar, ou estamos virados para nós próprios e afundamos em coisa nenhuma. Muito bem, muito obrigado. Vejo que o elemento crítico está no fechamento, não é? E aquilo que, pelo contrário, nos anima também como cristãos e em espírito bem sinodal, é este caminho, uma igreja, portanto, para a frente e aberta, como o Papa Francisco está a fazer e nós caminhando com ele. Muito obrigado por esta conversa franca e tudo de bom para si. Muito obrigado.